Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, concurseiros, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso em que estamos trabalhando com o Estatuto do Idoso, a lei número 10.741 de 2003. No encontro de hoje, nós vamos prosseguir aqui com o estudo dos direitos fundamentais e vamos analisar do artigo 26 até o artigo 42, finalizando, portanto, mais um grande título aí do nosso Estatuto, né? É uma parte muito importante e, em especial, essa parte que a gente vai estudar agora, você vai ver que ela tem algumas delimitações que são muito boas de serem cobradas em provas. Tem que pensar do ponto de vista do examinador, tá? E você vai perceber que, em especial, por exemplo, quando eu falo do direito ao transporte, tem algumas regras importantes e também do direito à moradia. Do direito à moradia, tá? Vamos lá, vamos desde já então começar a trabalhar aqui e iniciamos o estudo hoje no artigo 26 que prevê assim, ó. O idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, mas é claro, respeitadas as suas condições físicas, intelectuais e psíquicas, tá? Mas ele tem direito a esse exercício de atividade profissional. Artigo 27. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego é vedada qualquer forma de discriminação e a limitação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir, tá? E aí sim, né, você vai pegar um cargo, por exemplo, que exige esforço físico mesmo, né? Aí, claro, você colocar um limite de idade me parece plausível e razoável. Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada, tá? Isso é engraçado porque tem muito edital que descumpre. Eu sempre falo, olha o teu edital, veja se está aí, né? Embora, claro, né, beneficiaria aquele que é mais velho. Mas o fato é esse, tem que ser legalmente, esse é o primeiro critério. Se dois candidatos ficarem empatados, né, eu não posso avaliar o currículo deles, eu tenho que avaliar a idade deles, isso sim. Pois bem. Artigo 28, a não ser que exista prova de títulos, aí é diferente. Vamos lá, artigo 28. O poder público criará e estimulará programas de profissionalização especializada para idosos, aproveitando seus potenciais e habilidades para atividades regulares e remuneradas, que a ideia é clara, tornar, não só que ele tenha uma ocupação, mas né, que seja produtivo, que né, possa oferir renda e assim por diante. Também, a preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, com antecedência mínima de 1 ano, por meio de estímulo a novos projetos sociais, conforme seus interesses, e esclarecimento sobre os direitos sociais e de cidadania. Isso também é muito legal. Isso é muito legal. Não deve ser fácil. Não deve ser fácil se aposentar. Né? Que a gente pensa só na parte boa, olha, né, vou parar de trabalhar. Imagina, do dia para a noite o sujeito tem uma ocupação. A gente sabe que o trabalho traz a nossa identidade hoje, né? Quando perguntam, né, quem você é, a gente tem uma tendência a falar, eu sou advogado, né? Você não, né, eu sou o Guilherme, né? Como a gente se identifica com o trabalho, né? O trabalho realmente faz parte da gente. E aí do dia para a noite se perde isso. Então por isso que há necessidade de uma preparação. Muita gente, né, se aposenta e entra em depressão, né, se a pessoa não tem uma ocupação, enfim, não é algo fácil, tá? Então, por isso, uma preparação 1 ano antes, para que né, realmente o sujeito ele aceite melhor né, encerrar ali a sua carreira e assim por diante. Bom, e também o estímulo a empresas privadas para admitir idosos ao trabalho. Claro, né? Ao mesmo tempo em que eu tenho que preparar para parar, mas preparar para ele parar, né? Para parar de trabalhar, mas também estimular que caso ele queira continuar e as empresas em especial possam contratá-los. Até porque, né? Existem diferentes nichos aí de mercado em que alguns, com certeza, os idosos poderão suprir com né, uma grande qualidade alguém mais jovem, né? Então, realmente basta um pouco de criatividade nessa hora. O capítulo 7 trata dos direitos da Previdência Social. Então, olha comigo. Os benefícios da aposentadoria e pensão do regime geral da Previdência Social observarão, na sua concessão, critérios de cálculo que preservem o valor real dos salários sobre os quais incidiram contribuição nos termos da legislação vigente. Até para que não haja perda, né? O que a gente sabe que está ocorrendo. Os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados na mesma data do reajuste do salário mínimo, pró rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do seu último reajustamento, com base em percentual definido em regulamento, observados os critérios estabelecidos pela Lei 8.213 de 91. Tá? É claro que aqui fala dos direitos à Previdência Social, mas você vai encontrar realmente as regras da Previdência Social
na legislação própria, né, meus caros? Com certeza, tá? Então, né, 8.213 é lá que você vai realmente encontrar. Mas, de qualquer forma, vamos lá. Né? A lei ela vai trazer aqui, né, aspectos gerais sobre a Previdência. Por exemplo, o artigo 30 diz: a perda da condição de segurado não será considerada para a concessão da aposentadoria por idade, desde que a pessoa conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data do requerimento do benefício. Parágrafo único. O cálculo do valor do benefício previsto no caput observará o disposto no caput e parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 9.876 de 99, ou não havendo salários de contribuição recolhidos a partir da competência de julho de 94, o disposto no artigo 35 da Lei 8.213 de 91. Professor, mas eu queria entender melhor como é que se dá isso. Gente, eu falo até por desconhecimento. Essa parte de previdenciário é uma parte muito específica, né? Claro, a não ser que o seu concurso, né? Eu confesso que eu não vi o edital para ver se ele também está cobrando a parte de previdenciário mesmo. Se for, aí evidentemente é o professor da área que vai explicar, né? Eu sou criminalista, então essa parte aqui, né? A gente entende a parte, claro, geral, no sentido de que há o direito, no sentido de que quando ele fez o requerimento do benefício, mesmo que ele tenha perdido a condição de segurado, se ele já tem o tempo de contribuição, ele mantém o direito à aposentadoria, né? É isso. Agora, qual que é o prazo, qual que é o tempo? Repito, legislação específica. Bom, artigo 31. O pagamento de parcelas relativas a benefícios efetuado com atraso por responsabilidade da Previdência Social, então tem que ser atualizado. Então, ele é atualizado pelo mesmo índice utilizado para o reajustamento dos benefícios do regime geral da Previdência Social, verificado no período compreendido entre o mês que deveria ser pago e, claro, e aí o mês do respectivo pagamento. Então você atualiza o valor obrigatoriamente. E o Dia Mundial do Trabalho, 1º de maio, é a data base dos aposentados, tá? E dos pensionistas. É só isso. A lei ela não delimita muito, ela só prevê isso no tocante à Previdência Social. Mas agora a gente entra num capítulo que eu quero que você destaque, e esse realmente eu quero que você entenda muito bem. É o capítulo que fala da assistência social. E muita gente confunde as duas situações. Uma coisa, meus caros, é o idoso que contribuiu para a Previdência e ao final ele se aposenta. Outra coisa é aquele idoso que simplesmente não tem condições de prover a própria subsistência, não tem dinheiro. Aí, veja só, ele não tem direito à aposentadoria. Não é porque ele não tem condições que ele vai receber uma aposentadoria. Mas ele tem direito a um benefício assistencial. E é onde a gente entra agora. Olha só, o artigo 33 ele prevê: a assistência social aos idosos será prestada de forma articulada, conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, na Política Nacional do Idoso e no SUS, Sistema Único de Saúde, e demais normas pertinentes. E aí, olha só, você sabe que idoso é a pessoa que tem 60 anos ou mais. Porém, o benefício que a lei prevê é para quem tem mais de 65 anos de idade. Olha a diferença. Então, olha só, aos idosos, a partir de 65 anos, que não possuam meios para prover a subsistência, para prover a subsistência, nem de tê-la provida pela família, então aí sim é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da LOAS, tá? Esse é o famoso benefício de prestação continuada, BPC, benefício de prestação continuada. O camarada nunca contribuiu na vida, mas está numa situação de penúria, não tem como prover a própria subsistência. Portanto, tá, ele vai receber esse valor. É como se fosse aqui sim, literalmente uma bolsa, tá? Literalmente uma bolsa. Mas não pode estar recebendo então, né, pensão. Não pode estar recebendo aposentadoria. Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do caput não é computado para fins do cálculo de renda familiar per capita a que se refere o LOAS. Porque daí, né, vai ter uma delimitação, tem que ver quem realmente está em estado, né, que necessita. E aí digamos que é o casal e o marido já consegue esse benefício. Será que a esposa também consegue? Veja, o benefício que ele recebe não conta. Aí eles vão olhar a renda familiar para ver se está dentro ou não. Provavelmente vai estar, né? E ela vai ter direito também de receber. Até porque é pouca coisa, né, gente? Imagine, para um idoso, né, que tem necessidade de medicamentos caros, enfim, com certeza não é um valor alto. Mas vamos lá. Continuando, artigo 35. Todas as entidades de longa permanência, então pensa, por exemplo, num asilo,
ou casalar são obrigados a firmar contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada. Isso é importante, né? Quando o idoso ele vai ser abrigado, tem que haver um contrato. Veja, tem que regularizar a situação, não pode deixar algo ali, né, nebuloso. Ainda, no caso de entidades filantrópicas ou casalar, é facultada a cobrança de participação do idoso no custeio da entidade. É facultada. Parágrafo 2º. O Conselho Municipal do Idoso ou o Conselho Municipal da Assistência Social estabelecerá a forma, então, de participação previsto no parágrafo 1º. Só que olha só, essa participação não pode exceder a 70% de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso. Tá? Não pode exceder 70% de qualquer benefício previdenciário ou assistência social. Então, assim, a contribuição ela é proporcional de fato, não é um valor fixo, né? Então, se o idoso está recebendo um salário mínimo, então eu não posso ali exceder a 70%, 30% fica com ele, tá? 30% fica com ele. Beleza? Se exceder, aí nós temos a prática de uma irregularidade e temos aqui algumas sanções administrativas na lei. Parágrafo 3º. Se a pessoa idosa for incapaz, então quem que assina aquele contrato que era obrigatório lá? Simples, o seu representante, deixa eu colocar aqui, o seu representante legal. É ele que firma o contrato, tá? Se o idoso for incapaz. Por exemplo, um curador. Digamos que o idoso está interditado, existe um curador, então é o curador quem vai, de fato, assinar. E para finalizar, o artigo 36 ele diz que o acolhimento de idosos em situação de risco social por adulto ou por núcleo familiar caracteriza a dependência econômica para os efeitos legais. Ou seja, né, para declarar lá no imposto de renda, posso colocar como dependente o idoso? Claro, se for realmente por uma situação de risco pessoal, já posso colocar os gastos que estou tendo com ele. Tá bom? Então é isso. Gente, detalhe, né, detalhe bastante esses prazos que a gente teve, por exemplo, a questão de ter que ter 65 anos de idade, não é o mero idoso com 60, um salário mínimo, eventualmente se ele está numa entidade de longa permanência, numa casa lar, enfim, se viu que é facultada, né, a cobrança de uma participação, mas ela não pode ultrapassar 70%, gravem esses percentuais, escutem o que eu estou dizendo. Vamos lá, continuando, agora a gente fala da habitação. Artigo 37. O idoso tem direito à moradia digna no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares quando assim o desejar, ou ainda em instituição pública ou privada. Então veja que inclusive aqui é interessante porque nós temos uma ordem de preferência. Claro que o ideal é que o idoso fique com a família natural. Não sendo possível, se houver a possibilidade, é claro, uma família substituta, outras pessoas que aceitem cuidar do idoso. Tá? Agora, vamos imaginar que o idoso está bem de saúde, tudo ele não quer morar com os filhos, ele quer morar sozinho. Tudo bem, se ele desejar, faz dessa forma. E por fim, vamos imaginar que o idoso não é que ele deseja, é que ele não tem família ou a família não tem condições. Então ele pode ficar numa instituição pública ou privada. Parágrafo 1º. A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada a inexistência de grupo familiar, a inexistência de casalar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. Repito, né? Para realmente colocar numa entidade de longa permanência, para colocar num asilo, enfim, é só em último caso. Parágrafo 2º. Toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica obrigada a manter identificação externa visível, sob pena de interdição, além de atender a toda legislação, tá, pertinente. Por que, professor, que tem que ter a identificação externa visível? Isso é importante até para fins de fiscalização. Quando passa o Ministério Público, assistentes sociais, enfim, tem que haver, tem que ter a identificação que aquilo realmente é uma casa de repouso, enfim, que aí você sabe, tá? Então, para haver essa fiscalização, né, obrigatório. Parágrafo 3º. As instituições que abrigarem idosos também são obrigados a manter os padrões de habitação compatíveis com as necessidades deles, bem como provê-los com alimentação regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias, e com estas condizentes sobre as formas da lei. Lógico, né? Não vou colocar o idoso num local lá insalubre, então tem que ter o mínimo de qualidade no local em que vai ficar.
E para finalizar, gente, aqui, esse capítulo, tá? No tocante à habitação, o artigo 38 ele é muito importante porque ele fala de financiamentos voltados para idosos. Olha que bacana, vem aqui comigo. Nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição do imóvel para a moradia própria. Veja que eu não falo para fins de investimento. Investimento é para fins de moradia própria. Observado o seguinte, reserva de pelo menos 3% das unidades habitacionais residenciais para atendimento aos idosos. Tá? Reserva de pelo menos 3% das unidades habitacionais residenciais para atendimento aos idosos. Então, imaginar que há um programa lá financiado pelo Minha Casa Minha Vida, da Caixa Econômica, fizeram lá um conjunto, veja, 3% para os idosos, e detalhe, já vou passar para o parágrafo único. Essas unidades residenciais reservadas para atendimento a idosos devem situar-se preferencialmente no térreo. Por que no térreo? Por conta da dificuldade de locomoção. Tá? Então, preferencialmente no térreo. Bom, continuando. Também a implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados ao idoso, a eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para garantia de acessibilidade do idoso, como também acontece, por exemplo, no Estatuto dos Portadores de Deficiência, né, que também tem que se ter ali, né, a acessibilidade, tem que se eliminar qualquer barreira arquitetônica, e critérios de financiamento compatíveis com rendimentos de aposentadoria e pensão. Né? Não adianta então, ok, a gente vai criar um financiamento destinado a idosos e coloca um valor ali que é inviável, que nem com a aposentadoria o idoso vai conseguir cumprir. Então, claro que tem que ser proporcional, lógico. Continuando, meus caros, direito ao transporte. Veja comigo aqui, ó. Aos maiores de 65 anos. Veja que a segunda regra que a gente pega é de maiores de 65. Veja que idoso é que tem 60 ou mais, mas essa regra não vale para quem tem entre 60 e 65. Então, aos maiores de 65, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Então presta atenção, se cai na prova, não há um serviço regular de transporte público, somente um serviço especial. O idoso com mais de 65 anos tem direito ou não à gratuidade dos serviços? Claro que tem. Ele só não tem direito à gratuidade desses serviços seletivos ou especiais se porventura tem também o serviço regular. Aí beleza, você deu uma opção. Ou paga ou vai no regular. Mas se não tem regular, esse seletivo tem que ser de graça. Então cuidado com isso. Parágrafo 1º. Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça prova da sua idade. Então veja que, né, não, tem que vir aqui no órgão, tirar carteirinha, fazer isso, fazer aquilo. Olha que a lei só fala em documento de identidade. Parágrafo 2º. Nos veículos de transporte coletivo de que trata esse artigo, serão reservados agora 10% dos assentos para os idosos, devidamente identificados com a placa de reservado preferencialmente para idosos. Gente, e olha que agora já começa a aparecer bastante percentual, né? Já teve o percentual de no máximo 70% no caso da moradia, para fins lá de contribuição. Já apareceu percentual de 50% de desconto em shows, lembra lá? Em eventos. Já vimos aqui o percentual de 3% no tocante à moradia, né, que tem que ser destinados a idoso quando se trata de financiamento. E agora 10% dos assentos. Então tome cuidado, por isso que eu falo, vai fazer uma tabelinha com tudo isso, tá, gente? Ainda, parágrafo 3º. Tá, e entre os 60 e 65? Olha só o que diz aqui, ó. No caso dessas pessoas entre 60 e 65 anos, fica a critério da legislação local dispor sobre as condições para o exercício da gratuidade nos meios de transporte previstos no caput desse artigo. Eu sinceramente não sei, porque já não colocaram direto 60. Então significa o quê? Que você vai ter que ver município por município se de repente ele estendeu a regra, porque veja só, obrigatoriamente é a partir dos 65. Mas vai que o município passou a regra de que não, quem tem 60 para cima já pode, porque é o que está dizendo aqui o parágrafo 3º.
Só que eu digo, então já colocassem isso direto, né? Já colocassem direto, mas não foi o que aconteceu realmente na lei. Bom, de qualquer forma, vamos que vamos. Artigo 40. Voltamos aqui para percentuais, hein? Toma cuidado. Olha só. No sistema de transporte coletivo interestadual, observar-se-á nos termos da legislação específica. Tá? Então agora transporte interestadual. A reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos, tá? E desconto de 50% no mínimo, que acaba, né, virando regra, né? Eles não vão dar mais desconto do que a lei exige. No valor das passagens para idosos que excederem as vagas gratuitas com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então veja só, né? No mesmo ônibus lá você tem 3 idosos que querem entrar num ônibus para transporte interestadual, né? E eles pleiteiam lá o não pagamento. Só que bastam, né, são apenas, 2 vagas, né, por ônibus. Então um terceiro não vai conseguir, claro que é a ordem de chegada. Então os 2 primeiros que chegaram não pagam. Esse terceiro que chegou, e quarto, e quinto, e sexto, ele tem direito a pagar 50%, mas eu quero que se note que não é todo e qualquer idoso. A renda dele tem que ser igual ou inferior a 2 salários. Se a renda for superior, ele paga inteira, né? Aí não tem porquê. Bom, parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos previstos dos incisos 1 e 2. Né? Por exemplo, como é que ele vai provar que ele ganha menos? Né? Então, cabe aos órgãos competentes prever isso. Artigo 41. Também é assegurada a reserva para os idosos nos termos da lei local de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, os quais deverão ser posicionados de forma a garantir a melhor comodidade do idoso. Então veja, né? Não é à toa que as vagas de idosos são sempre aquelas próximas, por exemplo, num supermercado, a entrada mesmo do supermercado. Numa faculdade, próximos à entrada ali da faculdade e das salas de aula. Né? As vagas mais próximas são essas que são destinadas a idoso. E veja que é obrigatório, tá? 5% das vagas. Não importa se é público, não importa, repito, se é privado. Tem que ter 5%. Mais um percentual, 10% de assento nos ônibus e agora 5% de vagas em estacionamento. E para finalizar aqui, meus caros, o artigo 42 ele prevê que são asseguradas a prioridade e a segurança do idoso nos procedimentos de embarque e desembarque nos veículos do sistema de transporte coletivos. Evidentemente, né? Prioridade e segurança do idoso nesses procedimentos. Gente, só para recapitular, então se você fosse pegar aqui os direitos fundamentais, que a gente levou 2 aulas para estudar, você vai ver que nós temos então no total, né, 10 direitos fundamentais previstos. Vida, liberdade, respeito e dignidade, eu vou colocar como um bloco, né, porque está no artigo 10, alimentos, saúde, educação, cultura, esporte e lazer, profissionalização e trabalho, previdência social, assistência social, habitação e transporte. Tá? Vejam que é bastante coisa, não é pouca coisa não para estudar, eu sei disso, tá? Então agora, né, dá-lhe revisar, ler um pouco, revisa, enfim, para que isso fique bem claro, para quando você chegar na prova você não ter dificuldade nenhuma, ok? Com isso nós encerramos mais um encontro, fica aqui meu agradecimento, muito obrigado a todos vocês, fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade. Ah, se gostou, gente, não tenho falado isso, mas viu? Sempre deixa um joinha na aula, hein? Manda um like pra mim, você me ajuda bastante se você fizer isso, tá bom? Manda um recadinho também. Valeu, obrigado, até mais.